Então, para o que é que temos ontem em probabilidades? Ontem em probabilidades temos o último capítulo do coeficiente de associação de Cramer. Como acho que é em Algebra, na cena do Cramer. E o que é o coeficiente de associação de Cramer tem? Tem basicamente estas duas fórmulas aqui. A primeira, aqui o C, por isso o coeficiente pode ser um C ou um V. Mas a fórmula é exatamente a mesma. A parte de cima é este x ao quadrado que se lê aqui quadrado. O que aconteceu aqui? Ok. Que se chama aqui quadrado e é basicamente um comboio que tem a soma destes n's menos os e's. Já vou entrar mais em detalhe. Estes e's têm a ver com os valores esperados, os n's têm a ver com os valores observados. Ok? E por isso, qual é que é aqui, como é que isto se resolve? O primeiro passo, quando nós temos estes exercícios, vai ser calcular os observados. Vou dar aqui um exemplo dos observados, que vão ser os O e J. O segundo passo é calcular o Q quadrado. É o tal x ao quadrado. E uma coisa importante sobre este x ao quadrado, ele já está ao quadrado, por isso o valor que sair daqui vai entrar nesta fórmula aqui como é o valor que tive que sair daqui. Ou seja, não se põe ao quadrado, porque aquele já é o valor ao quadrado. Okay? Depois o terceiro passo é calcular o coeficiente de associação de Cramer. Pode ser o C ou o V. Parece que estou a escrever couve. Ok? E finalmente, o quarto passo são as conclusões. Ok? E as conclusões são em tudo muito semelhantes. Vamos ter que arranjar a forma de decorar isto, ou levar aí um auxiliar qualquer no bolso, mas são basicamente iguais às anteriores. Uma coisa muito importante. Este coeficiente de Cramer é um valor sempre entre 0 e 1. Ok? Por isso, o que é que isto significa? Significa que vou apagar aqui isto. As conclusões são o quê? De 0 a 0,2 por isso a associação é muito fraca. Isto foi um símbolo mal escolhido, mas pronto. Já vou apagar aqui o símbolo. Porque se for de 0 a 0,4 é uma associação baixa. Se for de 0,4 a 0,6 é moderada. Se for de 0,6 a 0,9 é forte. E finalmente, se for de 0,9 a 1, uma associação elevada. Ok? O que é que esta associação significa? Significa que, fundamentalmente, nós vamos ter
relação grande entre os dois valores, ok? Por isso vamos passar aqui já para um exemplo, ok? Aqui as linhas, ok? Passo aqui mudar a cor para azul para ficar diferente. Ok, então o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui 3 colunas com obeso, normal, magro. Ok, isto faz parte dos valores do exercício ou do exemplo. Depois, aqui temos os hipertensos e aqui temos os não hipertensos. Espera aqui. Vai ser preciso. Ok. Então o que é que nós temos aqui? Os valores que temos são 25, por isso, isto foi uma observação, o exercício diz que é uma observação que foi feita num hospital, uma coisa assim, em que 25 pessoas eram obesas e hipertensas, 20 pessoas eram normais e hipertensas, 30 pessoas eram magras e hipertensas. Depois, 38 pessoas eram obesas e não hipertensas, 112 pessoas eram normais e não hipertensas e 50 pessoas eram magras e não hipertensas. Por isso, é assim que funciona a distribuição. Isto que aqui está são os valores observados, ok? Por isso vão ser os O e J, ok? Já fiz aqui a geneira, vou apagar isto, vou precisar de apagar aqui isto para uma primeira parte que é importante, ok? Mas pronto, estes são os observados aqui em cima. Qual é que é o primeiro passo que tínhamos visto em cima? Depois dos observados, é fazer uma tabela de esperados. Isso aqui lá em cima não estava isso bem descrito, estou aqui a seguir aquilo que tenho no caderno do que a professora pôs, mas o primeiro passo relativamente aqui à questão dos observados vai ser, primeiro que tudo, vamos somar as colunas e as linhas, ok? E vai dar exatamente o mesmo valor, por isso, aqui vamos somar os 30 mais 20 são 50, mais 25 são 75, ok? Aqui vamos somar 38 mais 112 são 150, mais 50 são 200. Okay? Somando isto tudo dá 275. Agora aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos somar os 38 mais 25, que dá 63. Aqui vamos somar, vai dar 132, e aqui vamos somar e vai dar 80. Por isso, se repararem, uma coisa importante aqui nisto é, se somarem este com este com este, dá 275, somarem este com este, dá 275, ok? Isto só aqui para concluir que, somando as linhas ou somando as colunas, o resultado afinal é o mesmo, que é, o que é que se pode concluir desta tabela? O que é que foi observado? Em 275 pessoas, 25 eram obesos e hipertensos, 20 eram normais e hipertensos, 30 eram magros e hipertensos, ok? Pronto. Depois pode-se dizer também que 75 eram hipertensos, 200 eram não hipertensos, 80 eram magros, 132 eram normais, 103 eram obesos, ok? Isto é aquilo que se consegue tirar daqui. Depois, o que é que se pode fazer a seguir? O que é que tem que fazer a seguir neste primeiro passo ainda? É criar uma tabela exatamente igual. Vou mudar aqui agora para verde, espero que isto não dê boa sorte ao Sporting para hoje. E vamos fazer uma tabela exatamente igual, que vai ser a tabela dos esperados, ok? E como é que isto funciona? Ok? Vamos pôr aqui hipertenso, não hipertenso,
E vamos pôr os mesmos somatórios, porque os somatórios vão ter que ser iguais, ok? 80, aqui vamos pôr 75, vamos pôr 200, vamos pôr 275, ok? Isto é algo que se faz, ok? Estes são os esperados. Esperados, O, E, I, J, ok? Isto é importante porquê? Porque, já vou fazer scroll para cima, agora aqui a tabela, ok. Este é IJ, este OIJ, se repararem, está aqui no Q quadrado, ok? Por isso, para o cálculo do Q quadrado. Como é que se calculam os EIJ? Os EIJs calculam-se como se vê aqui, que vai ser, basicamente, o NI vezes o NJ, ok? E este NI com o NJ a dividir pelo N, ok? Por isso, o N é o número de casos observados, que neste exemplo vão ser os 275. O I vai ser a linha, o O vai ser a coluna, e isto são os resultados totais, ok? Por isso, o que é que isto significa na prática? Eu vou pôr aqui agora os cálculos em baixo. Isto na prática significa que, por isso, o E e J vai ser igual a O observado I vezes o observado J, por isso linha vezes coluna, sobre o N, ok? Por isso, para o primeiro caso, por exemplo, isto vai ser o quê? Vai ser os 75 da linha vezes os 63 da coluna a dividir pelos 275, ok? Isto, por isso, neste caso, para o primeiro vai ser 75 vezes 63 a dividir por 275, ok? Por isso, fazendo aqui as contas, 75 vezes 63 a dividir pelos 275 dá 17,18, ok? Por isso o valor aqui vai ser 17,18, ok? Para o valor de baixo vai ser 63 vezes 200 a dividir por 275. 63 vezes 200 a dividir por 275 e dá 45,82. 45,82. E isto é espetacular, porque vocês podem logo ver se isto correu bem ou não. Porque se vocês agora somarem 45,82 com 17,18, ou seja, somam estes dois, vai dar 63. E se der 63 está certo, ok? A não ser que tenha havido aqui uma coisa muito normal e por alguma forma tínhamos conseguido enganar e ainda assim conseguir que os dois valores dessem o somatório. Pronto, continuando. Para este aqui de cima, vamos ter 75 vezes 132, 75 vezes 132, a dividir por 275, que dá 36, ok? E aqui vamos ter em baixo 200 vezes 132, 132 a dividir por 275 dá 96. E uma vez mais, se somarmos 96 com 36 dá 132, por isso está correto. Este vai ser 75 vezes 80, a dividir pelos 275 dá 21,82. E, finalmente, este aqui em baixo vai ser 200 vezes 80, a dividir por 275 e dá 58,18. Ok? E por isso os 58,18 mais os 21,82 dão uma vez mais os 80. Está correto, ok? Por isso estes valores estão corretos. Então, agora vou trocar aqui uma vez mais de cor. E agora o que é que fazemos? Agora, vendo aqui aos passos acima, o primeiro passo, observados e esperados, ok? Pronto, é assim uma coisa. O segundo passo é calcular o Q quadrado. Ok, como é que vamos calcular o Q quadrado? O Q quadrado é este valor que aqui está, por isso vai ser um comboio, porque vai ser a soma, ok? No Q quadrado aquilo que nós vamos fazer é, vamos somar o valor observado menos o valor esperado, tudo ao quadrado, a dividir pelo esperado, ok? Por isso, como é que isto vai ficar?
fazer aqui uma divisória, isto aqui, vamos fazer aqui agora o Qi quadrado, vai ser igual a, então, para o primeiro, ok, se olharem aqui para a tabela, isso vai ser 25 e 17,18, por isso isto vai ser, aqui uma coisa, 25 menos 17,18 ao quadrado a dividir sobre 17,18 mais o segundo vai ser 20 menos 36, 20 menos 36 ao quadrado também a dividir por 36 mais 30 menos 21,82, 30 menos 21,82 ao quadrado de dividir por 21,82 mais 38 menos 45,82, 38 menos 45,82 ao quadrado, 5, isto não menos, a dividir por 45,82 mais 112 menos 96 ao quadrado a dividir por 96 mais finalmente o último vai ser 50 menos 58,18, 50 menos 58,18 ao quadrado sobre 58,18, ok? Por isso o x quadrado vai ser igual a, fazendo as contas, 3,56 mais 7,11 mais 3,07 mais 1,33 mais 2,67 mais 1,15. Por isso o x ao quadrado, estes valores que aqui estão todos são basicamente o resultado de cada uma destas parcelas, ok? Por isso a primeira parcela dá 3,56, a segunda parcela dá 7,11, a terceira parcela dá 3,07, a quarta parcela dá 1,33, a quinta parcela dá 2,67 e a sexta parcela dá 1,15. Somando isto tudo, o final dá 18,89, ok? Este é o Qi quadrado. Pronto, voltando aos passos. Depois do segundo passo, de calcular o Qi quadrado, o terceiro passo é calcular o coeficiente de associação de Cramer, ok? Que é este que está aqui em cima com o C. A professora usou o V, tanto faz, podemos usar o C, por uma questão de meramente de seguir aqui a mesma forma que está aqui, ok? E por isso o C vai ser igual a C igual a raiz quadrada de Qi quadrado sobre o N vezes o mínimo das linhas menos 1. Atenção que no formulário aparece o R, que é em inglês do row, ok? Que é a mesma coisa. E as colunas menos 1, ok? Bom, esticar. Ora bem, então, o C vai ser igual à raiz quadrada de 18,89. O N vai ser os números de valores observados, 275, ok? Já agora, aqui na parte dos observados, há aqui um ponto interessante também, que é, pronto, estes valores aqui também têm que dar exatamente o mesmo valor, ok? Por isso isto também dá 200 e aqui também dá 75. Pronto, voltando aqui abaixo. Como é que se calcula agora esta parte aqui dos mínimos? Ok? Vamos pôr amarelo. Esta parte aqui do mínimo. Então, isto vai ser o mínimo de as linhas menos 1, colunas menos 1,
vai ser... Vemos aqui a tabela, por isso as tabelas são exatamente iguais. Esta tabela tem 2 linhas e 3 colunas. Por isso vai ser basicamente pegar e fazer as 2 linhas menos 1 e as 3 colunas menos 1, ok? Isto vai dar o mínimo de 1, 2, não é? Por isso 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2. Ora, o mínimo entre 1 e 2 é 1, ok? Por isso, então, aqui na fórmula, vamos voltar ao vermelho, aqui na fórmula vai ser 275 vezes 1. Por isso, o C vai ser, então, os 18,89 a dividir por 275 e depois faz-se a raiz quadrada disto e dá 0,26, ok? 0,26. Falta agora o último passo, ok? E o último passo é olhar para aqui para as conclusões. Por isso 0,26 dá entre 0 e 0,4. Por isso é uma associação baixa. Já agora, deixa aqui confirmar no módulo que os valores são exatamente os mesmos. Estatísticas. Para ver. Isto foi a estatística bivariada. Por acaso acho que a professora não pôs. Eu acho que a professora não pôs estes slides. Aqui. Que chama bivariada. Acho eu. Ah, não, está exatamente aqui. E por isso, como é que isto funciona? Coisa que são. Não é exatamente isto. A associação baixa, ok? É exatamente aquilo que está no módulo. Pronto, e é isto. Foi o que nós vimos ontem, depois fizemos o teste 1. Eu, entretanto, vou tirar a foto e pôr no grupo, como tinha falado com o professor, dos exercícios que nós fizemos, particularmente do 2.